Eclesiastes, capítulo 3, a partir do verso 16. O tema do meu sermão hoje é: tudo terminará em pizza? Uma pergunta. Tudo terminará em pizza? A expressão que tudo terminará em pizza é uma expressão conhecidíssima entre os brasileiros, mas talvez todos não saibam que ela tem um duplo sentido. Você pode usar essa expressão dizendo que tudo terminará em pizza para trazer uma ideia que tudo vai terminar bem. Talvez depois de uma reunião densa e tensa, vamos pedir pizza para relaxar, para festejar a meta batida. Terminou em pizza e terminou bem. Mas tem o outro lado da moeda dessa expressão do povo brasileiro, que terminar em pizza significa impunidade. Nós usamos muito essa frase no contexto político. CPI para cá, CPI para lá, fala-se aqui, fala-se ali, mas no final a gente sabe que não vai dar em nada, vai terminar em pizza. A impunidade vai continuar. É balela. Ninguém vai fazer nada. É só para inglês ver. É quando algo já começa pensando no fracasso. Vai terminar em pizza. Não vai dar nada. Não vão se resolver nada. Não vai melhorar nada. Essa é uma da ideia também dessa expressão brasileira em que tudo vai terminar em pizza. Nós estamos nessa jornada de exposições nesse livro de Eclesiastes, esse livro intrigante, desafiador, complexo, mas extremamente atual e relevante para nós. Eclesiastes capítulo 3, do verso 16 ao verso 22. Já vou lê-lo então, mas antes, deixa eu lhe introduzir parte do sermão. Meses atrás, Carla e eu assistimos uma série chamada Lupin. Se escreve Lupin, mas a pronúncia é Lupin. Nessa série, o personagem principal é Hassani, um jovem senegalês, imigrante, com seu pai em terras francesas. O pai de Hassani é caluniado, é injustiçado e vai preso por um burguês, por um milionário francês que quer dar o golpe, que quer receber o seguro. E esse milionário francês então acusa o pai de Hassani de ser o ladrão da joia. E ele corrompe a polícia, os juízes, e coloca o pai de Hassani na prisão. Hassani então passa a sua vida inteira lutando, tentando provar que o seu pai foi injustiçado, que o seu pai é inocente. Mas para provar isso, Hassani toma posse de um personagem, de um clássico da literatura francesa, que é a obra de Arsène Lupin, o ladrão gentil, o trapaceiro mais charmoso, o maior enganador de todos os tempos. E para provar que seu pai foi injustiçado, Hassani vive esse personagem, e ele engana, e ele rouba, e ele faz coisas terríveis, trapaceia para aqui e para ali,
E nós somos tomados na história e tomamos partido do lado de Assani, porque ficamos revoltados com a injustiça, ficamos revoltados com aquela calúnia, com aquela inverdade. O pai de Assani, estou dando os spoilers não, tá? Isso aí você já pode ver, já desde a primeira cena, era inocente. O que há de errado então? É a gente tomar posição ao lado de Assani e apoiá-lo nas suas trapaças, nos seus roubos, nas suas mentiras, nas suas enganações. Nós somos levados dentro da série a ficar do lado dele. Sabe por quê? Porque cada um de nós tem uma sede por justiça. Se tem algo que nos incomoda, é a injustiça. Se tem algo que mexe com a gente e faz a gente tomar posição sem considerar até mesmo as outras coisas do lado, é quando alguém foi injustiçado. E isso é do ser humano. Não queremos ver ninguém sendo injustiçados. Compramos a briga para provar a justiça de alguém, porque temos fome e sede de justiça. É mais ou menos isso que Salomão vai falar no capítulo 3. Eu dividi esse sermão, essa parte, essa sessão do capítulo 3 em 3 partes. Minha primeira parte será, então, do verso 16 ao verso 17, a proliferação da maldade e da injustiça debaixo do sol. Meu segundo tópico será do verso 18 ao verso 21, a morte, o fim de todos. E terminarei na conclusão do verso 22, como viver a vida debaixo do sol. Então vai ser assim o meu sermão. Permita-me lê-lo a partir do verso 16. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Então diz comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Disse ainda comigo mesmo: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmo iguais aos animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, assim sucede aos animais. O mesmo lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é rével, vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e retornarão ao pó. Quem sabe se o fôlego da vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo, para a terra? Pelo que vi, não haver coisa melhor do que se alegrasse o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver que será depois dele? Que Deus abençoe a sua palavra. Salomão vai tratar de 2 dilemas da vida de todos os seres humanos: a injustiça, a proliferação da maldade e a morte. Deixa eu começar então com o primeiro tópico, verso 16 e 17, a proliferação da injustiça debaixo do sol. Diz o texto, verso 16, que Salomão vi debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda, maldade atrás de maldade. Salomão está introduzindo agora um tema novo no seu livro, e esse tema
é a injustiça, é o acréscimo da maldade. Salomão olhou, e a ideia aqui, lugar de juízo ou lugar de justiça, é a ideia de um lugar onde deveria reinar a justiça. A tradução aqui poderia ser casa de justiça. Salomão está dizendo que ao olhar para o lugar de justiça, para a casa de justiça, ele viu injustiça. E atenção, irmãos, Salomão não viveu no Brasil. Salomão não escreveu esse livro nesses últimos dias. Nos dias de Salomão, que ele olhava para todo lado, a maldade estava aumentando, a justiça ou a injustiça descontrolada, Salomão foi buscar na casa da justiça a justiça, e o que ele encontrou na casa da justiça? Maldade, impiedade e injustiça. Diz o verso 16 que reinava, percebe a palavra aí? Reinava a maldade. A ideia de reinar aqui é de ter o controle e o poder absoluto. E isso é tão frustrante. É frustrante ver que algo que foi criado para ser uma referência, e quando você olha para aquilo que foi criado para um propósito, está fazendo o oposto daquilo que foi proposto. É frustrante a gente olhar para a casa, ou uma casa abrigo de criança, um lugar que foi criado para cuidar das crianças, para proteger as crianças, para amar as crianças, se torna um lugar de abuso de crianças. Um lugar onde se explora as crianças. É frustrante ver essas coisas. Que aquela entidade ou aquele lugar está fazendo exatamente o oposto do que deveria fazer. É frustrante olhar para alguns casamentos e ver que o marido, que deveria amar a esposa, cuidar da esposa, zelar pelo seu lar, ele se torna um brutamonte, um acusador, um opressor, um violentador da esposa, das crianças, da família. É frustrante, porque se espera dos pais, se espera do marido a proteção e o cuidado, e isso nos revolta. É isso que Salomão está sentindo aqui. Olhar para a casa de justiça, o lugar que deveria ser fonte de justiça, está dominado, está reinando a impiedade e o mal, e ele está lamentando profundamente por isso. É frustrante para nós como brasileiros, olhar para o STF, Supremo Tribunal Federal, que deveria ser uma instituição nobre, guardiã da justiça, imparcial, referência na lei e na ordem da nação e da Constituição, mas o que nós vemos no STF é o oposto. Independente de suas ideologias ou de seu partido, o que nós vemos ao longo dos anos do Brasil, ao invés de ser uma casa de justiça, uma casa de injustiça, aonde o culpado é absolvido e o inocente é culpado. É triste e é frustrante a gente ver e saber que o STF, ao invés de se tornar referência, se tornou vergonha, se tornou sinônimo de injustiça e falta de credibilidade. Não sei se você já foi a Brasília, ou talvez você tenha visto pela TV, lá na Praça dos Três Poderes, lá na entrada do Supremo Tribunal Federal, tem uma estátua de uma deusa, de uma mulher, e nessa estátua ela tem uma espada nas suas pernas,
e também os seus olhos estão vendados, simbolizando que a espada, a força, a ordem, o cumprimento da lei e da justiça, a espada para ser usada no momento correto para punir os culpados, os baderneiros, mas também a venda nos olhos daquela estátua, daquela deusa, é para mostrar a imparcialidade daquele lugar, o lugar que deveria punir de modo imparcial, não importa se é A ou B, não importa a condição social, não importa as ideologias, não importa o seu status, a justiça deveria agir de modo impessoal, imparcial e julgar conforme a lei. Mas é o oposto que a gente vê. É frustrante, é desanimador. É isso que Salomão estava vendo. A banda Legião Urbana, vocês estavam esperando a playlists aí, né? Eu sei. Eu vou frustrar vocês em breve, fiquem tranquilos. Tem um povo aí tentando fazer uma playlist. Eu não tenho nada a ver com isso, viu? E nem recomendo assistirem ouvirem essa playlist. São citações do meu sermão. Legião Urbana fez uma música dizendo assim: que país é esse? A música diz assim: nas favelas, no Senado, sujeira por todo lado. Ninguém respeita a Constituição, a lei, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? É exatamente isso que Salomão olhou no verso 16 e disse: no lugar da justiça reina e impera a injustiça, e a maldade cresce e a impiedade cresce. Esse não foi apenas o grito de Salomão, foi o grito dos profetas, foi o grito de Abacuque: até quando, Senhor, a maldade há de prosperar? Até quando, Senhor, a injustiça prevalecerá? Os salmistas, quando nós lemos os salmos, os salmistas estão gritando, dizendo: onde está a justiça? Os salmistas olhavam e só viam por todo lado injustiça, violência e corrupção. E talvez você pode estar falando ou pensando como o salmista e os profetas: onde está Deus? Você já fez essa pergunta? Eu já fiz. E ela é legítima. Onde está Deus diante de tudo isso, diante de tanta impunidade, diante de tanta desgraça, diante de tanta corrupção, diante de tantos homens maus que estão embolsando dinheiro quando deveriam prover hospitais e lugares para as pessoas serem tratadas do Covid, mas eles estão enriquecendo com o dinheiro e matando pessoas, e nós devemos perguntar: Senhor, até quando? É legítimo. O que é ilegítimo é nos acomodarmos e dizer: está tudo bem. Enquanto não chega na minha família, enquanto não chega na minha cidade, enquanto não chega nos meus queridos, está tudo bem. Não está tudo bem. E o nosso coração deve clamar: Senhor, até quando? O texto não revela que Salomão estava fazendo diretamente esse questionamento, como Abacuque fez, mas pela resposta que ele vai dar no verso 17, pode ser muito provável. Veja o verso 17. Diante desses questionamentos, que reinava a maldade na casa da justiça, e crescia a maldade ainda mais. Verso 17, Salomão disse então comigo: Deus
julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Parece-nos que na leitura aqui no versículo 16, o coração de Salomão está perturbado, o coração de Salomão está frustrado, o coração de Salomão está indignado, mas no verso 17, parece que ele está em paz, porque ele se lembra de Deus, e ele diz: disse a mim mesmo, Deus julgará a seu tempo. Não ficará sem punição. É verdade que eu e você queremos uma punição imediata, né? A verdade é que eu e você queremos: falhou, pune Deus. Roubou, pune Deus. Praticou uma injustiça, pune Deus. Irmãos, se assim fosse, estaríamos todos nós fulminados. Mas Salomão lembra que vai haver um dia, vai chegar um dia, que Deus julgará todas as coisas no seu devido tempo. Salomão aponta para o futuro: Deus julgará. Escatologicamente, é futuro. Você se lembra na semana passada que eu preguei a poesia de Salomão sobre o tempo? Parece que agora ele faz um adendo aqui, um apêndice. E parece que Salomão dizendo: esqueci de colocar algo que há tempo para todas as coisas, vou colocar aqui um adendo, porque há tempo de injustiça e tempo de justiça, há tempo de Deus julgar e há tempo de Deus não julgar, há tempo de ser condenado e há tempo de ser absolvido. Essa é a ideia do verso 17, ele diz: pois há tempo para todo propósito debaixo da terra. Verso 1, volta no 3:1. Tudo tem seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Perceba como o verso 17 ecoa com o verso 1. No tempo de Deus ele vai julgar. Deus não é um injusto. Deus não virou as costas. Deus não está no seu trono e dizendo: vocês que se virem por aí. Não, Deus vai julgar. Deus está observando. Deus está, eu diria aqui metaforicamente, anotando cada um desses atos. E no último dia, Salomão nos lembra, ele, o reto juiz, sentará no seu trono e estarão todos diante dele no tribunal. E ele julgará. Não haverá impunidade diante de Deus, não haverá suborno diante de Deus, não haverá parcialidade, porque Deus, segundo Salomão, é o reto e o justo juiz, e ele vai julgar tudo e todos. Irmãos, nós não podemos nos esquecer disso, porque realmente, se nós nos esquecermos que Deus julgará, que Deus é o justo juiz e fará justiça no último dia, nós entraremos em desespero, nós jogaremos a toalha e nós iremos viver uma vida dizendo que não vale a pena ser justo, não vale a pena andar na ordem e na lei, porque não vai dar em nada, vai terminar tudo em pizza. Mas não, irmãos, Salomão nos lembra que Deus vai julgar. Deus julgará a justos e injustos, porque há tempo de julgar e há tempo de não julgar. Como ele disse, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de paz, há tempo de guerra, há tempo de julgar e há tempo de não julgar. Deus está no tempo de ainda não julgar, mas não se engane, Ele há de julgar essa terra e todos os atos serão cobrados. Isso que nos dá esperança. Qual é a aplicação que nós podemos fazer nesse primeiro tópico desse sermão?
como um discípulo de Jesus? Essa é a pergunta. Como um cristão, um seguidor de Jesus, alguém que ama Jesus, deve viver, ou melhor, deve agir num mundo manchado pela injustiça. O que fazer um cristão? Primeiro, ser realista. Um cristão tem que ser alguém realista, e ser realista aqui é ter a plena convicção que esse mundo não vai mudar. Esse mundo não está melhorando. Esse mundo, desde a queda, está em queda contínua, e é queda, e é piora, e a maldade prolifera. Nos dias de Salomão, nos dias de Noé, nos dias de Abacuque, nos dias de Jesus, nos dias dos meus avós, nos nossos dias, nos dias dos nossos filhos, a injustiça continuará prosperando. Temos que ser realistas. Não temos fundamento de achar que o homem está evoluindo. Mais tecnologia, o homem está evoluindo. Não, não, não. O homem está usando a tecnologia para depravação. Que diga-se os hacks. O homem está usando o conhecimento agora disponível para fazer mais maldades. É uma ilusão, irmãos, nós acharmos que vamos viver num mundo melhor. É uma ilusão a gente achar que os nossos filhos vão viver um dia que um Brasil será justo, maravilhoso, que os políticos serão honestos. Isso é uma utopia, meus irmãos. O mundo vai de mal a pior. Não temos fundamento para dizer que as coisas vão melhorar. Mas temos fundamento para dizer que as coisas vão piorar. E eu lamento ver muitos cristãos tolos, ingênuos, dizendo: agora a gente vai apostar no partido tal, agora vamos apostar no político tal, agora esse que virá, ele vai resolver, ele é honesto, ele é bom, ele é isso, ele é isso. Mas que ilusão! Políticos sempre foram políticos. Eu vejo crentes ingênuos militando por partido A, B ou C, com uma esperança de que tudo vai mudar, e eu lamento dizer para você que não vai mudar. Essa semana a minha filha fez uma pergunta super difícil para mim. Falou: pai, em algum tempo dessa vida o Brasil teve algum presidente bom? Aí eu, com o meu curto, conhecimento de política, de história, falei: acho que não. E acrescentei: e também acho que nunca teremos um presidente bom. Desculpa meu pessimismo, irmãos, mas a história vem nos mostrando que os dias maus, que a violência, que a depravação, que a ganância, que a corrupção tem tomado o coração de todos os homens. Aí você fala: entendi, pastor, agora então nós vamos cruzar os braços, vamos viver a vida e deixa esse mundão doido pegar fogo. Nós não vamos fazer nada, vamos ficar aqui dentro da igreja, vamos para um acampamento, vamos viver a nossa vida, deixa esse mundo aí, não vamos fazer nada. Não é essa a resposta bíblica. A resposta bíblica é que nós devemos fazer, sabe o quê? Mesmo sabendo que o mundo vai de mal a pior, e vai piorar, e vai crescer a injustiça, vai crescer a maldade, vai crescer a impiedade, qual é o papel do cristão então? Primeiro, orar. Orar. Eu vejo irmãos militantes de partidos A, B, C, D, engajados nas redes sociais, militando por A, B, C. A minha pergunta é pergunta, não é afirmação, tá? Será que eles oram?
É fácil postar nas redes sociais, difícil é dobrar o joelho e orar. Seja para A, B, C. Há um mandamento para nós em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1 e 2, que nós devemos orar pelas autoridades, e não é orar para Deus fulminar eles, é orar para Deus dar graça para eles, é orar para Deus dar vida tranquila para eles, para que eles possam governar com tranquilidade, seja ele quem for, seja ele do partido que for. É meu dever, é o dever do cristão na luta contra a impiedade, na luta contra a corrupção, na luta contra a injustiça, orar pelos governantes. Não é nosso dever ficar republicando nas redes sociais, mas orar é. Segundo dever que o cristão deve ter diante desse mundo que prevalece a injustiça, a maldade, a corrupção, é denunciar. Não podemos nos calar, irmãos. Não podemos deixar que coloquem algo na nossa boca e que não saia o nosso grito. Pelo contrário, nós precisamos denunciar, nós precisamos gritar justiça. Foi assim que os profetas fizeram. Foi assim que os santos do passado fizeram, denunciavam a maldade, denunciavam a corrupção, denunciavam a injustiça, mas a diferença dos profetas e dos cristãos antigos, que esses irmãos eram apartidários. Eles não estavam a serviço de um partido, nem de um presidente, ou de uma agenda, eles estavam a serviço do reino de Deus. Eles denunciavam não pelas ideologias, eles denunciavam as ideologias pela Escritura. Nós precisamos denunciar, mas não sendo partidário. Você pode se filiar a qualquer partido, você é livre. Eu não sou contra isso. Mas quando você for denunciar, põe as suas barbas de molho. Porque talvez você está denunciando aquilo que apenas lhe convém. E talvez você está denunciando algo que a própria Escritura não o condena. Temos que denunciar, mas com a Escritura debaixo do braço. Eu vejo hoje profetas, entre aspas, pastores, gritando justiça, com a Bíblia debaixo do braço, mas nada a ver com Cristo. Partidarismo, ideologias. O cristão não deveria fazer isso. Fui indagado nesses dias, antes de 7 de setembro, se eu iria me pronunciar politicamente. Eu disse que não. A minha pronúncia, que será mais intensa a partir do ano que vem, é uma luta. Serei militante pela unidade da igreja. Vou lutar para a igreja se manter unida nessa guerra que está por vir. Não vou me posicionar para o lado de lá, nem para o lado de cá. Posso ser chamado de covarde, sim, mas vou lutar pela causa de Jesus, a igreja de Jesus, e no que depender dos meus esforços, das minhas atitudes, não vou permitir a igreja de Jesus ser dividida. É Ele quem defende a sua igreja, mas Ele pode me usar. Esse vai ser meu partido. Essa vai ser minha agenda. Apaziguar os irmãos. Exortar os irmãos. Que muitas vezes estão priorizando a política, os partidos, em detrimento à palavra, ao evangelho e à comunhão e à unidade da igreja. Essa vai ser a minha missão. Não vou me pronunciar,
Espero, orem por mim, isso me coça. Eu gosto, mas espero pelo Senhor de ser um militante pela unidade da Igreja de Cristo. O que fazer? Orar. O que fazer? Denunciar. Mas também viver a justiça. Viver a justiça, ser um agente da justiça. Eu não posso transformar o Brasil. Eu, Flávio, não posso fazer com que a justiça reine no Supremo Tribunal Federal e tampouco influenciar Brasília. Eu não posso, mas eu posso viver a justiça na minha vida. Eu posso abominar, eu posso extirpar a injustiça da minha vida, eu posso ser um lutador para que reine a justiça na minha vida, na minha casa, na vida dos meus filhos. Essa é a postura do cristão. Num mundo corrupto, viver de maneira íntegra e reta, no meio de um trabalho de pessoas que mentem, que são injustas, que são corruptas. A minha missão talvez não é mudar o meu trabalho, mas a minha missão é me manter firme nos propósitos, sendo justo, sendo honesto, pelas coisas corretas. Eu vejo crentes, eu vi, não me contaram, eu vi crentes que julgam, que condenam a corrupção do Brasil, mas que receberam o auxílio emergência sem estarem na condição que deveria receber. E gritamos corrupção, mas a corrupção está dentro de nós, dentro muitas vezes da nossa casa, dentro do nosso ambiente, dentro talvez da nossa igreja. Criticamos os políticos, mas mentimos como eles. Fraudamos como eles. Obviamente que não é uma coisa tão grande, mas é uma fraude pequenininha. Não é uma injustiça tão grande, é uma injustiça pequenininha, não é um roubo de milhões, é um roubinho pequeno. Somos todos iguais. Eu vejo homens e mulheres gritando por justiça, mas são injustos dentro de casa. Eu vejo homens e mulheres gritando por respeito, mas não respeitam seus cônjuges. O Brasil tem que ter respeito. Aí xinga o marido, xinga a esposa, despreza os filhos. Eu vejo pais gritando e dizendo: precisamos de um Brasil mais justo, fora a injustiça, mas quando seus filhos cometem erros, eles agem de maneira parcial, eles cobrem os desvios dos erros dos seus filhos e punem um outro. O que é isso, irmãos, se não injustiça, corrupção, parcialidade? Eu não posso mudar os políticos, e acho que eles não têm jeito. Aliás, acho sim, Jesus tem jeito para eles. Eu não posso mudar os ministros do STF, mas eu posso influenciar a minha casa, meus filhos, meus amigos e os meus irmãos. Jesus disse, só ouça, não precisa abrir, Mateus capítulo 5, verso 20. Mateus 5, 20, o Sermão do Monte, Jesus diz: porque eu vos digo, se a vossa justiça não exceder, não for além, em muito, dos escribas e fariseus, jamais vocês entrarão no reino dos céus. Sabe o que o mundo está dizendo?
Quem são vocês, evangélicos, para falar sobre justiça? Irmão, se a nossa justiça não sobressair, não ultrapassar a justiça desse mundo, estamos todos no mesmo barco, não há mais esperança. Efésios capítulo 4, verso 24, diz assim, apóstolo Paulo: revesti-vos do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, aquela que procede da verdade. Nós temos que ser homens e mulheres numa sociedade corrupta, de injustiça. Nós devemos ser homens e mulheres que estamos vestidos pela retidão e pela justiça e pela verdade, e não pelas fake news. Nós somos da verdade, nós somos da retidão, nós somos da justiça, e não importa se houver injustiça aqui, ou ali, ou em algum lugar, nós vamos denunciar, nós vamos gritar, porque a justiça de Deus está reinando na nossa vida. Mas se a justiça de Deus não está reinando na nossa vida, o que nós devemos fazer é nos calar. É isso que Deus espera dos crentes. Orar. Esse é o caminho de Deus para a gente frear a maldade. Orar pelos nossos líderes. Denunciar com base na verdade. E viver a justiça. Começa do pequeno. Começa aqui, no meu cônjuge, nos meus filhos, na minha família, no meu trabalho, na minha igreja e quem sabe na minha cidade. Deixa eu correr um pouquinho. A segunda parte desse sermão vai falar então sobre o outro dilema da vida. O primeiro é a injustiça. O segundo é sobre a finitude, o fim. Os homens terão um fim. Do verso 18 até o verso 21, a morte vai chegar para todos. E essa parte aqui é uma parte um pouco complexa. Lembre-se, Salomão é poeta, é um intelectual e filósofo. Ele gosta de complicar a nossa vida com as palavras. Então, se a gente não ler, se a gente não interpretar, se a gente não averiguar as palavras, a gente se perde no meio do caminho e a gente vai para um caminho oposto do que Salomão está propondo. Veja o que ele diz no verso 18. Disse ainda comigo: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmo como os animais. O que Salomão está dizendo? Os homens são iguais aos animais. Salomão está usando essa palavra aqui, Deus prova, ou Deus testa, eu não sei qual é a sua versão aí, ou pode até aparecer, Deus humilha. O ponto de Salomão é que ele está vindo dessa intriga da injustiça, desses homens poderosos, desses homens que se acham deuses, que estão acima da lei, que tomam as decisões em benefício próprio, que humilha, que condena o justo e que absorve o injusto. Salomão está dizendo, esses homens se sentem, se acham como deuses, os poderosos, mas Deus prova eles, Deus testa eles, Deus humilha eles, e Deus diz, vocês são iguais aos animais. Que xingamento, hein? Apesar que hoje não é até politicamente incorreto dizer que é um xingamento chamar alguém de animal. Já chego lá. Mas Salomão está dizendo assim, vocês que se acham, vocês que são os poderosos, os semideuses,
que reinam no tribunal, na casa da justiça, e cometem injustiça, e fazem o que querem, vocês não são os todos poderosos, vocês são iguais aos animais. Essa é a palavra de Salomão. Mas deixa eu mostrar para você o que Salomão quer dizer aqui. Primeiro, Salomão está dizendo assim: ei, baixa a bola. Você não é Deus nenhum. Você não é poderoso algum. Você não é o superstar. Deus vai te humilhar. Deus vai te testar. Deus vai te provar e vai mostrar que você é igual aos animais. Adendo aqui: animais naqueles dias não é igual a animais de hoje. Animais naquele dia eram imundos, rejeitados, não eram os pets, não eram os fofos, mas lindos e cheirosos, e lindos e maravilhosos, gatinhos, cachorrinhos e etc. que nós temos. Os animais naqueles dias eram os animais que viviam no lixo, e Salomão está dizendo: ó poderosos, vocês se acham deuses, vocês são igual a eles. Mas Salomão diz mais. Sabe por que vocês são iguais a eles? Porque vocês e eles vão morrer. Titãs fez uma música cruel, né? Você vai morrer e não vai para o céu. É bom aprender que a vida é cruel. Essa veio agora. Não foi o Espírito Santo, certamente. Foi a minha mente ainda mundana. Veja o que Salomão diz, verso 19. Os homens e os animais são iguais, porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhes sucede. Como morre um, morre também o outro. E todos têm um único, o mesmo. E pode ser a ideia de um fôlego de vida. Nenhuma vantagem tem do homem sobre os animais, porque tudo na vida dos homens e dos animais é o quê? Rével, efêmero, passageiro, fumaça. Somos iguais aos animais. É óbvio, gente, que Salomão não está dizendo de valores. Salomão está dizendo aqui no verso 19 do destino. Veja como ele continua no verso 20: todos, e todos aqui são animais e homens, vão para o mesmo lugar. Aí você está dizendo: ô pastor, achei um versículo que diz que o meu cãozinho, o meu gatinho vai para o céu. Não. O verso 20 está dizendo que o seu gatinho, o seu cãozinho, o seu petzinho, todos vão para o mesmo lugar. E eles explicam qual é o lugar. Todos procedem do pó e todos retornam ao pó. O que Salomão está dizendo: ó homem orgulhoso, ó homem que se acha Deus, ó homem impiedoso, ó homem justo, que acha que a lei é a sua serva, você vai morrer igual os animais, porque você vem da origem como eles, e você vai para o destino como eles. A terra, o pó, rével. Sabe o que Salomão quer dizer para nós? A vida vai ter fim. Nós não vamos viver para sempre. Nós não vamos ser eternos como nós gostaríamos de ser. Eles vão para o mesmo lugar. Raul Seixas, olha eu de novo aqui, né? Fez uma música que eu acho terrível. Essa música de Raul Seixas, tá? É bom dizer. Terrível essa música. Mas me parece que Raul Seixas leu Eclesiastes. Nunca fui fã dele, nunca tive o hábito de ouvi-lo, apesar que eu sou jovem, né?
Isso aí é para o pessoal aí das antigas. Olha o que disse Raul Seixas numa música chamado O Canto para a Minha Morte. Não recomendo a música, tá? Ele diz assim: eu sei que determinada rua que eu já passei não tornará ouvir o som dos meus passos. A morte surda caminha ao meu lado. Eu não sei em que esquina ela vai me beijar. Ó morte, tu que és tão forte, que matas o gato, o rato e o homem. Parece que ele havia lido Eclesiastes. Ele está dizendo que a morte é tão forte que ela mata o homem e os animais. Ninguém pode escapar da morte. Todas as pessoas que nascem um dia vão passar pela morte, porque Salomão está lembrando aqui que nós somos finitos. Um dia a morte vai bater, eu prefiro essa expressão, bater na nossa porta, do que a do Raul de nos beijar. Não quero beijo da morte não, mas ela vai bater na nossa porta, ou de alguém que nós amamos, ou de um familiar nosso, ou de um amigo nosso. Nós não somos eternos. Salomão nos lembra que a morte é o fim de todos. Por que ser prepotente então? Por que olhar por cima então? Por que achar melhor do que então? Porque todos os poderosos da terra e daqueles homens mais pobres da terra, mais humildes da terra, os mais intelectuais da terra, com aqueles mais iletrados da terra, vão para o mesmo lugar. Os animais vão para o mesmo lugar, terra. E a gente se esquece disso. A gente vive como a gente fosse viver para sempre. A gente vive considerando o nosso futuro, poupando para o nosso futuro, pensando na nossa aposentadoria, pensando como vai ser a nossa vida, mas nós nos esquecemos com frequência que a qualquer momento a nossa vida pode ter um fim. Somos finitos. E eu trago duas aplicações aqui para terminar. A primeira aplicação, eu jamais pensei que eu ia ter que fazer uma aplicação dessa, mas eu preciso fazer essa aplicação aqui. Eu quero dizer para você que Salomão diz para nós aqui que seres humanos e animais são iguais. Nascem, vivem e morrem. Todavia, entretanto, animais e seres humanos não são iguais. Homem é homem, mulher é mulher, cachorro é cachorro, gato é gato, planta é planta. Nós estamos vivendo num dia de confusão, que estamos achando que cachorros e gatos e pets têm o mesmo valor que os homens. Não! Ser humano é ser humano, animal é animal, planta é planta. Isso não significa que na nossa superioridade nós vamos então maltratar os animais, que nós vamos causar matança por aí, ou que nós não vamos cuidar das árvores, que não vamos cuidar das plantas. Não, mas a Bíblia diz que nós somos superior a eles. A Bíblia diz que o único que foi formado à imagem e semelhança de Deus são os homens. Os pets não são a imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz que o homem, o ser humano, o homem e mulher, é a coroa da criação, não as plantas, não a natureza, não os pets.
Desculpa os veterinários da igreja e os irmãos empresários que mexem com pet. Não é nada contra. Eu sei que vocês não pensam assim, espero eu, mas animal é animal. Cresce a cada dia famílias que preferem ter um pet do que ter crianças. Cresce a cada dia o conceito que animais e humanos são iguais. Alguns têm dito que pedintes, gente que vai para o semáforo pedir esmolas nas capitais, perceberam que levar um pet traz mais recurso do que levar uma criança. Pedintes, ao invés de levar crianças para pedir esmolas, perceberam que se levar um pet, ganham muito mais. E a conclusão deles é que as pessoas estão mais compadecidas dos pets, dos animais, do que as crianças. Há famílias que apoiam ONGs para cuidar dos pets. Estou dizendo que está errado? Mas não são capazes de ajudar os orfanatos. Há pessoas que saem pela rua de Foz do Iguaçu dando comida para os animais. Não acho que está errado. Mas são incapazes de saírem pelas ruas para dar comida para as crianças que estão com fome nesse país. Por quê? Porque colocamos os animais no mesmo patamar que os homens. Agora a onda é chamar o pet de papai e mamãe, né? Meu bebê. Nada contra, tá? Eu não faço isso, mas quem faz, nada contra. Creche para os bebês. Psicólogos para os cãozinhos. Hoje eu vou destruir nada contra, viu? Os veterinários aqui, os irmãos da empresa de pet. Comprem. Eu tenho cachorrinho. Cuido mais ou menos dela, né? Bem. Falar nisso, vou pedir para o Léo cuidar dessa semana na viagem. Seminarista. Diversão para o pet. Eu acho que tem que caminhar com o pet, senão ele fica estressado. Vocês estão entendendo o meu ponto, né? Eu não sou contra os pets. Eu o tenho. Eu sou contra essa filosofia maligna que despreza o homem. Eu ouvi uma pessoa, um crente dizendo: é por isso que eu prefiro o cão, porque o cão é fiel, o homem não é fiel. É por isso que eu prefiro o gato, porque o gato é carinhoso, o homem só me faz mal. Logo, os animais são superiores aos homens. Não, não e não. Nós temos que gritar não, porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o homem é a coroa da criação, homem e mulher. Se seu marido chegar chutando o cãozinho lá, você repreende ele, porque não foi isso que eu falei, tá? Se a sua esposa dizer: agora nós vamos deixar esse cachorro morrer às mínguas de fome, não é isso que eu estou dizendo. Por fim, cresce no Brasil um movimento, uma ideologia chamada veganismo. Já ouviu falar? Veganos. Vou logo dizer, eu não sou nada contra os veganos. Se você não quer comer carne, está tudo bem por mim. Mas os veganos não é só questão de comer carne, é abster-se de questões de ingredientes de animal, mas também produtos de beleza, limpeza e até remédios. É opcional, é individual, é sua decisão ser vegano, vegetariano ou carnívoro. É você, eu não vou entrar nessa questão. Mas a questão é o que está por trás do vegano ou do veganismo. As pessoas não querem comer os animais, ou algo que vem dos animais, ou ovo, ou peixe, ou carne, ou usar até mesmo remédios, ou experimentos que foram feitos dos animais, vacina e etc., porque elas dizem
E aí isso está underground, porque eles sabem por que não fazem isso, porque não pode sacrificar os animais, porque os animais são como os homens. Não. O veganismo não é apenas uma filosofia de saúde. O veganismo tem 5 pilares. Saúde é um deles, mas o espiritual também é um deles. Há uma doutrina por trás do veganismo, dizendo: não podemos comer os animais, porque eles são como nós. Não, não são. Agora eu termino na minha conclusão. Veja o verso 22. Capítulo 3, verso 22. Pelo que eu vi, haver coisa melhor do que se alegrar o homem das suas obras, porque essa é a sua recompensa. Salomão disse: o mundo marcado por injustiça. O mundo tem início, meio e fim. O que eu vou fazer então? Sabe o que Salomão está dizendo aqui? Viva a vida. O que Salomão está dizendo aqui na conclusão do verso 22, que ele olhou, e lembra que ele sempre olha as questões debaixo do sol. Ele disse: a única coisa dessa vida é se alegrar com as obras que eu tenho. Salomão está dizendo aqui, sabe o que, irmãos? Que a morte um dia vai nos alcançar, mas enquanto a morte não chega até nós, vivamos a vida. Vivamos a vida como um presente de Deus. Vivamos a vida como uma dádiva de Deus. Cada minuto, cada dia, cada respirar, cada amanhecer, cada anoitecer, cada aniversário, cada ano, celebre, viva a vida, desfrute da vida. É isso que Salomão está dizendo, porque a morte vai chegar. Obviamente, Salomão não está dando aquele conselho que as pessoas em Corinto davam, dizendo: não tem nada depois da morte, não sabemos, é incerto se o homem continua ou não continua, tudo termina no cemitério, no túmulo, então vamos comer e beber, porque amanhã morreremos. Não é isso que Salomão está dizendo. Comer e beber, porque não sabemos o que vai acontecer amanhã, é uma vida sem Deus. Mas um homem com Deus, uma mulher com Deus, come, bebe e vive a vida, e se alegra, e desfruta da sua obra, porque ele sabe que é uma dádiva de Deus, e ele sabe que quando esse fim chegar, Deus já preparou uma outra vida para ele. Tem crente que acha que ser crente é matar a vida. Não posso aproveitar a vida, não posso ser feliz, não posso trocar o piso da minha casa, porque senão as pessoas vão dizer: mas olha que piso lindo, que coisa, tanta gente morrendo, tanta gente com fome. Não posso trocar de carro, porque senão é ganância. Meu irmão, se você pode trocar de carro, troque, mas não se endivide a ponto de se matar. Procura o Matozinho, olha aí, quero 10%. Você pode viajar? Viaje, vou viajar amanhã. Viva a vida, é isso que Salomão está dizendo, antes que a morte bate na sua porta, mas viva a vida com Deus. Porque Salomão tentou viver uma vida com Deus, ele tinha comida, ele tinha dança, ele tinha mulheres, ele tinha vinho, ele tinha dinheiro, ele tinha palácios, e ele viu viver a vida sem Deus, é caótico, é correr atrás do vento, mas viver a vida com Deus é alegrar, é aproveitar, é desfrutar, é ir nas cataratas e ver a mão de Deus, é entrar no Parque das Aves e ver a criação de Deus, a maravilha de Deus, é comer com os amigos, é desfrutar da família, é jogar um bom futebol, é aproveitar a vida, porque a morte vai bater. Salomão está dizendo aqui para nós, irmãos: não seja miserável, mesquinho, murmurador,
chato. Viva a vida que Deus te deu, porque talvez amanhã você não sabe, a morte pode bater. Para de reclamar, para de murmurar, se alegra com o seu trabalho, se alegra com aquilo que você está fazendo, seja um empreendedor, estude mais, procure crescer mais, faça um concurso, aproveite, faça outra faculdade, ou se está pesado, deixe a faculdade e viva a vida. Ixi, agora compliquei a vida aqui dos pais, né? Isso é para os que têm mais de 40 anos, que estão já na segunda faculdade. Vocês entendem um ponto? Salomão está dizendo, se a gente olhar para o mundo é caótico, nós vamos deixar de viver a vida? Não, o mundo caótico, nós vamos viver uma vida com Deus, aproveitando as coisas boas que Deus ainda deixou. Salomão está dizendo, a morte vai bater na nossa porta. Vamos viver a cada dia como a bênção de Deus. Como a bênção de Deus. Você se lembra do tema do meu sermão? Será que tudo termina em pizza? Não, com Deus não. No último dia, Deus vai condenar os culpados, mas Ele vai absorver os inocentes. Quem são os inocentes? Eu, inocente? Há corrupção também no meu coração. Há injustiça também no meu coração. Não tem um inocente, a Bíblia diz, nenhum sequer. Mas por isso que o Filho de Deus veio a essa terra e morreu pelos nossos pecados, para que naquele último dia, Ele disse, porque você creu, você é inocente. Ele não pode condenar aquele que o Filho inocentou, porque Ele é justo. Mas aquele que não o tem, aquele que não o recebeu, Ele não pode passar a mão na cabeça e dizer, entra, vou dar um jeitinho aqui, entra, eu gosto muito de você, você foi gente boa, você ajudou muito, você é legal, entra. Deus não pode fazer isso, porque Ele é justo e para Ele não termina em pizza. Se Ele olhar para a sua vida e ver Jesus, o sangue de Jesus, Ele vai dizer, inocente. Mas se Ele olhar para a sua vida e não ver o sangue de Jesus, nem a pessoa de Jesus, Ele vai dizer, condenado. 2 de Pedro 3,13 diz assim, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça. Depois que a gente passar pelo tribunal de Deus, vai ter uma terra que vai habitar a justiça. Vai ter uma terra que não vai ter mais impiedade. Vai ter uma terra que não vai ter mais corrupção. Vai ter uma terra que não haverá mais pecado. Que Deus nos abençoe. Que Jesus esteja sobre a minha vida, para eu ser inocentado.